tudo bem? Seguinte, nós vamos falar agora de um assunto muito bacana, muito importante, um assunto extremamente relevante para os vestibulares que vocês vão prestar. Então o assunto é semelhança de figuras, mas a gente vai trabalhar desde figuras poligonais e vai terminar em triângulos. Aí você se pergunta assim, ué, mas um triângulo não é uma figura poligonal? Resposta, claro, você tem razão. Porém, o triângulo tem algumas características especiais que a gente vai trabalhar de forma paralela, para a gente poder entender melhor como é que a gente pode usar a semelhança para os triângulos propriamente dito, tudo bem? Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é, o que é uma semelhança de figura? Quando é que a gente pode dizer que duas coisas são semelhantes? O problema é que você, no dia a dia, você usa muito a palavra semelhante para identificar algo ou coisas que são parecidas. Né? Lembra aquela sua tia que olha para você e pro seu irmão e fala assim, nossa, como vocês são semelhantes, põe aquela mão na bochechinha e você fica com raiva disso? Mas é verdade, porque no português a palavra semelhante quer dizer que as figuras ou as pessoas são parecidas, mas na matemática não. A matemática tem um conceito diferente de semelhança. Na verdade, na matemática, quando eu falo semelhança, eu quero dizer mesma forma. Aí você olha para mim e fala assim, como assim mesma forma? Como é que eu digo que duas coisas têm a mesma forma? Ué, eu vou dar um exemplo que você vai entender rapidinho. Olha, por exemplo, para o seu RG. Quando você olha para o seu RG e você vê aquela foto é você, não é? Você identifica você. E por que aquela foto é você? Porque alguém tirou a sua foto, tirou uma cópia de você e reduziu aquela cópia para que caiba no RG. Então a gente fala que o RG tem uma redução de você. Né? Mas uma redução que eu vou falar uma palavra que eu vou explicar melhor, que é proporcional. O que significa proporcional? Significa que tem a mesma razão, ou seja, a mesma divisão entre as partes. Então quando eu falo que duas coisas são proporcionais, eu falo que existe uma igualdade entre as razões. Tudo bem? E é legal a palavra proporção, porque a gente confunde muito o significado de proporção, né? A gente lembra que proporção é quando aumenta uma coisa, aumenta a outra, e aumenta como? Aumenta na mesma razão, mantendo uma mesma proporção. Então, grava isso, proporção é uma igualdade de razão, tudo bem? Então, agora que você já sabe que proporção é uma igualdade de razão, vamos falar um pouco sobre como isso está ligado à semelhança, tá bom? E aí a minha pergunta é o seguinte, para a gente entender o significado de mesma forma, dá uma olhada nessas figuras. Eu desenhei um quadrado, um retângulo, um quadradinho e um paralelogramo, tudo bem? E aí a gente vai discutir um pouco. Eu sei que você quis falar que é losango, né? Se esse lado, esse lado forem todos iguais, eu posso falar que é um losango. E sim, esse cara aqui é um losango. Aliás, por falar nisso, a gente precisa entender um pouco sobre quadriláteros notáveis. Quadriláteros notáveis não está na nossa programação, porém, eu vou fazer um vídeo especial para que a gente trabalhe com quadriláteros notáveis, tudo bem? Vai ser uma aulinha complementar, eu vou fazer um videozinho paralelo para vocês, tudo bem? Mas é bem legal que vocês entendam. Por quê? Porque quando você entende quadriláteros notáveis, você entende as características mais importantes de cada um, tá bom? Quais são esses cada um que eu estou falando? Claro, o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado, tudo bem? Mas o foco de agora é entender esses caras aqui. Por exemplo, se você olhar para essa figura e essa figura, você pode dizer que essa figura, vamos dar o nome? Eu vou chamar essa figura de A, eu vou chamar essa figura de B, eu vou chamar essa figura de C e eu vou chamar essa figura de D, tá bom? A minha pergunta é, eu posso falar que A e B são semelhantes? A resposta você fala, é semelhante, por quê? Porque, todos os ângulos são de 90, então tem a mesma forma. A resposta é, não, eles não são semelhantes, porque eles podem até ser meio parecidos, mas eles não possuem a característica que define o significado de mesma forma na matemática. Eles não são semelhantes por uma razão muito óbvia. Aqui, você tem a mesma altura, mas você não tem a mesma base. Ou seja, essa base é A, essa base é B. Se você divide esse cara por esse cara, vai dar 1, que é a mesma figura. Agora, se você divide esse cara por esse cara, não vai dar 1. Ou seja, os lados não são proporcionais. Por que os lados não são proporcionais? Porque essa razão dá 1. Agora, essa razão não. Se essa razão não dá 1, então eu posso falar que um lado com o outro deu razão igual e outro lado com o outro não deu. Então não posso garantir que esses caras são semelhantes. Mas bate o olho, não tem a mesma forma. Agora peraí, e o A com C? O A e o C são semelhantes? A resposta são sim. Por quê?
Grava. Para ser semelhante, é muito simples essa matéria. Grava agora, hein? Para ser semelhante, duas condições têm que ser estabelecidas. Quais são as condições que devem ser estabelecidas? Condição 1. Os ângulos correspondentes devem ser congruentes. Grava. A palavra congruente significa a mesma medida. Então, os ângulos correspondentes devem ter a mesma medida. Ou seja, ó, esse cara e esse cara tem tudo 90 graus. Ou seja, tem a mesma medida. Ah, professor, mas esse retângulo também, ó, 90, 90, 90, 90. Os ângulos são congruentes, tá? Só toma cuidado com a pergunta, ou na verdade com a palavra correspondente, tá? Que também, olha aqui, correspondente é a mesma coisa que homólogo. O que significa correspondente homólogo? Significa, grava isso aqui, significa mesma posição. Posição. Então, o que significa quando eu falo que duas coisas são correspondentes ou quando elas são homólogas? Eu digo que elas têm mesma posição. Quer ver? O ângulo do canto superior esquerdo, o ângulo do canto superior esquerdo, o ângulo do canto superior esquerdo. Esses caras são correspondentes. O canto inferior direito, o canto inferior esquerdo, o canto inferior esquerdo, o canto inferior esquerdo. Então, quando você tem a mesma posição, a gente fala que as coisas são homólogas. Por exemplo, eu estou aqui. Se tivesse alguém do meu lado, se eu comparasse alguém que está do meu lado, eu poderia perguntar se eu sou homólogo, se eu me correspondo. Ué, correspondência sim. Agora, eu sou semelhante? Depende. Se meus lados correspondentes forem proporcionais e meus ângulos forem congruentes, sim, eu sou semelhante. Porque, ó, então, a primeira coisa, correspondente significa o quê? Significa mesma posição, beleza? Agora que a gente já sabe disso, o que significa os ângulos ser congruentes? Mesma medida. Então, ó, todos esses caras têm a mesma medida. Só que você falou pra mim, professor, há um tempinho atrás, que o retângulo não é semelhante ao quadrado. É, tudo bem, gente, porque para ser semelhante, precisa condicionar essas duas ideias. Você precisa satisfazer essas duas condições. Quais são? Os ângulos serem congruentes e agora grava. Os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, tem a mesma razão. Então grava. Proporcional significa a mesma razão. Tudo bem? Grava. Proporcional significa a mesma razão. Fechou? Então eu estou dizendo para vocês o seguinte. Eu estou dizendo que eu dividindo esse cara por Czinho vai dar uma medida, A sobre C. Eu dividindo esse cara por Czinho vai dar outra medida, A sobre C. Que vai dar o mesmo resultado. Se eu dividir esse cara por esse, vai ser A sobre C. Se eu dividir esse cara por esse, vai ser A sobre C. Ou seja, todas as razões vão dar a mesma medida. Então eu posso dizer que A e C, eles são semelhantes? Sim, porque os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Professor, eu posso ter uma coisa ou outra? Pode, por exemplo, esses dois caras, esse quadrado e esse retângulo, os ângulos são congruentes, mas os lados não são proporcionais, portanto, eles não são semelhantes. Agora olha que legal, esse com esse, aqui é A, ó, tudo A, esse cara é A, esse cara é A, e aqui tudo é A. Se eu dividir esse por esse, vai dar 1. Se eu dividir esse por esse, vai dar 1. Se eu dividir esse por esse, vai dar 1. Se eu dividir esse por esse, vai dar 1. Ou seja, o A e o B, eles possuem lados proporcionais, sim, só que ele não possui ângulos congruentes. Por quê? Porque aqui é 90 e aqui é beta. Porque aqui é 90 e aqui é alfa. Os ângulos não são de mesma medida. As medidas não são iguais. Portanto, esses caras não são semelhantes. Dentro dessas quatro figuras, a única semelhança que a gente pode estabelecer é entre a figura A e a figura C. Por quê? Porque satisfaz as duas condições. E quais são as duas condições? Os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Galera, acabou. Semelhança é isso. Entendeu essas duas coisas? Acabou o seu problema. E ainda vou te dar mais um toque de mestre, um toque especial, que é quando você olha para triângulo. Porque quando você olha para triângulo, vocês vão acreditar. Quando você olha para triângulo, só uma condição aqui já basta. Por exemplo, se você identificar essa primeira condição no triângulo, acabou seu problema. Por quê? Porque basta você dizer que os ângulos correspondentes são congruentes no triângulo, que eles automaticamente já terão lados proporcionais. Na verdade, o 2 será consequência de 1. Não tem como acontecer tipo aqui, que ele acontece uma, mas não acontece a outra. Que acontece uma, mas não acontece a outra. No triângulo, aconteceu uma, já acontece a outra. Então significa que se você ver uma única condição dessas duas acontecer no triângulo, já acabou. Eles são semelhantes. Eu vou explicar por quê. Primeiro,
Para ser semelhante, os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Então, posso dar uma dica muito importante? Para você resolver um problema de semelhança, eu vou te dar duas indicações. A primeira indicação é, você precisa marcar os ângulos. Porque quando você marca os ângulos, você identifica os ângulos correspondentes congruentes. Por exemplo, olha essas duas figuras, ó. Eu vou falar para você que aqui é 90, aqui é 90. Aqui é beta, aqui é beta. Ah, aqui não tem nada, nenhuma marcação. Tudo bem. Mas você já pode dizer, por exemplo, que se aqui você chama de alfa, aqui obrigatoriamente vai ser alfa. Por que os dois serão alfas? Atenção! Os dois serão alfas porque, como a soma é 180 e você já tem dois ângulos congruentes, o terceiro vai ter que ser a mesma medida. Por exemplo, 90-30, aqui vai ser 60. 90-30, aqui só pode ser 60 também. Entenderam? Então você, com dois ângulos, você já identifica o terceiro automaticamente. E aí você pode falar, ó, que existe uma correspondência nessas duas figuras. E você tem que identificar a correspondência. Qual é a correspondência? O A se corresponde com a linha. Porque os dois são 90. Vou até por aqui, ó. Porque os dois são 90. O B se corresponde com o B', porque os dois são alfa. E o C se corresponde com C', porque os dois são beta. E aí você identificou a correspondência. Gente, identificou a correspondência, eles automaticamente são semelhantes. Tudo bem? Então, bastou encontrar a correspondência dos ângulos, eles são semelhantes. Agora, qual é a consequência importante de ser semelhante? A consequência importante de ter semelhança ou ser semelhante é você ter o quê? Os lados proporcionais. E aí você pode escrever o que eu pus aqui, ó. O lado AB, cuidado, ele é correspondente com quem? Ele é correspondente com a linha B'. Então, esses dois caras aqui são correspondentes. E se eu dividir esse cara por esse, vai dar um valor. Mas olha que legal, como é proporcional, esse valor é a mesma coisa se eu dividir BC com B' e C', esse com esse. Por quê? Porque eles são correspondentes e se eu dividir você vai ter lados proporcionais. Que vai ser a mesma coisa se eu dividir a C com a linha C'. Esse com esse vai dar um valor que vai ser proporcional. Inclusive eu posso escrever essa proporção aqui. AB está para a linha B', assim como BC está para a B', assim como AC está para a linha C', e todos eles resultam numa constante K. Essa constante a gente dá dois nomes, ou ela se chama razão de semelhança, ou ela se chama constante de proporcionalidade. Tudo bem? Razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Tudo bem, gente? E aí, para fechar esse bate-papo interessante, a gente marca a semelhança assim, ó. O triângulo ABC, ele é semelhante, olha o símbolo de semelhante, ao triângulo A', B', C'. Agora, se atente a uma coisa. Aqui no A, eu coloquei o A e eu coloquei o A' aqui. Aqui eu coloquei o B e aqui eu coloquei o B'. Tudo bem? Aí, olha que louco. Aqui eu coloquei o C e aqui eu coloquei o C'. Vocês viram que tem uma ordem de colocação? Qual é a ordem? Você coloca os ângulos correspondentes em ordem. O primeiro A se corresponde com a linha, o B com B', o C com C'. Tem que ser na ordem de correspondência. Isso é uma marcação comum, é uma marcação que é parâmetro e que todo mundo coloca nessa forma para ninguém errar. Tudo bem? Então, presta atenção nisso aqui, que isso aqui identifica o que a gente chama de semelhança, tá bom? E aí a minha pergunta é, então agora que eu sei que o triângulo, para identificar a semelhança, basta ver os ângulos que são correspondentes e a consequência é ser proporcionais, como é que eu resolvo o exercício de semelhança? Tá, primeira coisa, você marca os ângulos. A segunda coisa, você monta a proporção. Você monta a proporção. Acabou. Você monta a proporção. Feito isso, gente, você resolve qualquer exercício de semelhança. Mas para você resolver qualquer exercício de semelhança, você precisa entender muito bem o que eu falei nessa aula. Combinado? Então, vamos fazer um exercício para a gente ver se a gente entendeu isso direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Bora fazer exercício. Falou! Vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei dois exercíciozinhos bem bacanas pra gente fazer, tá bom? E eu quero muita ajuda de vocês, ó. Dá uma pausada no vídeo pra resolver o exercício se você quiser. Vai me acompanhando no seu tempo, tudo bem? O bom de você estar aqui
EAD à distância é que você pode parar a hora que você quiser para poder fazer a análise das questões, tudo bem? Então eu quero você produzindo. Primeira pergunta. Eu dei esse triângulo aqui e tem uma condição aqui que é bem legal. Eu vou falar para vocês que DE, ele tem que ser paralelo aqui a BC. Essa é uma condição do exercício, tá bom? Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Dado esse triângulo e essas condições, sabendo que a B é 24, a C é 36, BC é 30, a E é 12, eu quero que você calcule a D, que eu chamei de X, e eu quero que você calcule DE, que eu chamei de Y, tudo bem? Então, valendo, eu quero que vocês façam esse exercício rapidinho. Feito esse exercício agora, eu quero que vocês confirmam comigo se deu certo. Vamos lá? Primeira pergunta. Agora vamos marcar, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vamos colocar os valores aqui na região. Então ele falou que a B, que é tudo isso aqui, ó, a B é tudo, ele vale 24. Aí você vai lá e marca 24. Ele fala que a C é tudo isso aqui, ó, ele vale 36. Então aqui é 36. Ele fala que BC, que é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, ele fala que tudo isso, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó que lindo, tudo isso vale 30. Ótimo, marca 30. Ele falou que a E mede 12, então aqui exclusivamente mede 12. E ele falou que a D vale X, então aqui exclusivamente vale X. E DE vale Y, aqui vale Y, tá bom? Então a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer, lembra, primeira coisa, marcar os ângulos. Coisa que a gente já falou no vídeo anterior, marcar os ângulos. Então vamos lá. Gente, esse ângulo aqui é um ângulo comum, tá? Então esse ângulo alfa aqui é um ângulo comum, ele é tanto do pequeno quanto do grande, tá bom? E mais do que isso, E mais do que isso, uma coisa muito legal é, se esse cara é alfa, eu posso chamar, por exemplo, esse cara aqui de beta. Só que se esse cara aqui é beta, esse aqui também. Por quê? Lembra da questão do paralelo? Você tem uma transversal e os ângulos automaticamente eles serão o quê? Correspondentes, tudo bem? E aí, você tem o terceiro ângulo, que claro, se eu já tenho aqui a paralela com transversal, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de tetinha, ele vai ser congruente a esse aqui, tetinha também, tudo bem? Então esse cara aqui, o ângulo tetinha, ele é congruente. Ou seja, você tem os três ângulos marcados? Tem. Então você já sabe que os triângulos são semelhantes, tudo bem? Agora eu posso dizer, vocês não precisam fazer isso numa aula, numa prova, tudo bem? Mas eu vou marcar só para vocês me lembrarem, depois eu não faço mais, tá? Vocês precisam entender que existe uma notação de semelhança, que é a que eu vou colocar agora para vocês. A notação é o seguinte, deixa eu só achar a caneta azul que eu sumi com ela. Você vai marcar aqui o seguinte, que o triângulo, ó, vai na onda, ABC, ele vai ser semelhante ao triângulo, vai na mesma linha, vai, o A é o correspondente do A, correspondente do B, vamos lá, é o D, porque ambos são betas, e o correspondente do, olha que lindo, do C é o E, porque eles são tetinhas, tudo bem? Beleza? Então agora feito isso, você vai marcar o quê? O que a gente chama de proporção. Então agora a gente vai fazer as proporções, vamos lá? Primeira proporção. Gente, é só você olhar e fazer o seguinte. Vamos comparar o pequeno com o grande? Então eu vou fazer o pequeno dividido pelo grande. Professor, eu posso fazer diferente o grande com o pequeno? Pode. Pode fazer diferente sim. Mas é mais fácil, no caso aqui, eu fazer do pequeno para o grande, porque eu quero fazer do pequeno para o grande. Tá bom? Então vai ficar o seguinte, pequeno. Pequeno aqui é X. O grande, o correspondente do X. Gente, eu não sei vocês, mas vou explicar como eu faço. Você tem dois jeitos de fazer. O jeito é olhar o AD e ver quem é o correspondente do AD no grande, que é AB. Então, o do X é o 24. Ou você pode fazer do jeito que eu faço, que é assim. Na frente do teta é X. Do grande na frente do teta é 24. X com 24. É a maneira como eu penso. Eu sempre faço assim, tudo bem? É legal porque você consegue entender o que está acontecendo. Por exemplo, na frente do alfa eu tenho Y. Na frente do alfa eu tenho Y. E do grande na frente do alfa eu tenho 30. Então aqui eu tenho 30. Beleza? Que vai ser igual. Agora vamos lá, último. Na frente do beta do pequeno eu tenho 12. E na frente do beta do grandão eu tenho 36. Galera, agora é só você fazer uma regra de 3.
multiplica em cruz esse com esse, multiplica depois esse com esse com esse, você acha x e y. Porém, existem algumas coisas, algumas técnicas que vai fazer você resolver o exercício mais rápido. Por exemplo, você percebe que de 12 para 36 eu multipliquei por 3? Então, se daqui para cá eu multiplico por 3, é porque do 36 para o 12 eu dividi por 3. Faz sentido? Vocês entendem? Então significa que do 12 para o 36 eu multipliquei por 36 e do 36 por 12 eu dividi por 36. Significa que eu dividi por 3. Significa então que o de baixo é 3 vezes o de cima. Para manter a proporção, você faz isso nos outros dois. Ou seja, que número vezes 3 dá 24? Então x só pode ser 8. E que número vezes 3 dá 30? Então y só pode ser 10. Então acabou o exercício, você não fez conta nenhuma, você só olhou para a proporção e resolveu usando essa ideia. Tudo bem? Então x vai valer 8 e y vai valer 10. Belezinha? Tranquilo? Então tá. Bom, agora vamos fazer o segundo exercício aqui, ó. Dá uma olhada. Primeiro ele fala que há um triângulo, né? E nesse triângulo você tem esses dados aqui. AC mede 10, então eu vou marcar. Vamos lá. AC mede 10, AC mede 10. Aí ele fala que CE mede 5, CE mede 5. DE mede 3, DE mede 3. E AB mede X, AB mede X. E ele pede para você descobrir o valor de X, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a marcação dos ângulos, lembra? Primeira meta é marcar os ângulos. Então vamos lá. 90 já está marcado, então eu vou marcar o alfa aqui. E gente, olha que legal. O alfa vai ser um ângulo que está tanto no pequeno quanto no grande. Então, peraí, no pequeno tem 90 em alfa, no grande tem 90 em alfa, ou seja, o terceiro ângulo que sobrou só pode ser, sei lá, beta. Ele vai ser beta aqui, ele vai ser beta aqui, porque é o ângulo que sobrou, tá bom? Agora a gente vai marcar a semelhança entre os triângulos. Qual? O triângulo ABC, o triângulo ABC, ele vai ser semelhante ao triângulo, qual triângulo? Na ordem, hein? Me ajuda a fazer na ordem, vamos lá. O A, no A tá 90. Então, no pequeno, o 90 é o E. Então, começa pelo E. No B, o B do grande é beta. Então, no pequeno, beta é D. Então, você vai lá e marca D. No grande, C é alfa. E no pequeno? No pequeno é o próprio C. C também. Então, eu falo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC. E agora, para resolver, o que você precisa fazer é a proporção. E aí, a gente vai fazer a proporção para chegar no resultado. Tá bom? Vamos montar a proporção? Primeiro, vamos com calma, vocês vão me ajudar. No grande agora, em vez de fazer do pequeno para o grande, eu vou fazer do grande para o pequeno, para você ver que não tem como errar. A ideia é a mesma. Vou fazer do grande para o pequeno, tá? No grande, o AC que está na frente do beta, ó, é 10. Então, vai lá, no pequeno na frente do beta, é 5. Então é 5. Está para. No grande, olha aí, no grandão, vamos que a gente vai acertar. Na frente do alfa é X. E no pequeno, na frente do alfa, é 3. Aí você fala, ah, e o terceiro? Galera, a terceira proporção, terceira razão, não importa pra gente. Por que a terceira razão não importa pra gente? Porque com essas duas razões, você já monta uma proporção e você já descobre o valor que ele pediu, que é o valor de X. E vou falar mais uma coisa, é tão fácil, por quê? Porque de 5 para ir para 10, ele multiplicou por 2. E aí você nem precisa fazer a regra de 3. É só você perceber o seguinte, que 5 para 10 eu fiz vezes 2. Então, quanto vai valer o valor de x? O valor de x vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, acabou o exercício e você acabou de descobrir que o valor de x vale 6. Tudo bem, gente? Então, olha que legal. São exercícios de aplicação que vale a pena você lembrar sempre duas coisas para resolver problemas que envolvem semelhantes. A primeira é marcar ângulos. Então você vai lá e vai marcar os ângulos. Beleza. E a segunda é montar a proporção. Então você vai lá e vai montar a proporção. Gente, com essas ideias, você resolve todos os exercícios que envolvem semelhança. Tudo bem? Beleza? E a gente termina feliz
porque a gente conseguiu entender essa matéria que a princípio para muita gente parece ser tão difícil, tá bom? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. E aí no final agora eu vou colocar uma ideia de casos de semelhança, tá? É algo bacana de saber, mas ela não é essencial como o que eu acabei de falar, tá? Mas é só um plus para vocês poderem ter aí na mão, tá bom? Então, forte abraço e não se esqueça de fazer as tarefas e estudar bastante, tá? Um beijão e até a aula presencial. Valeu! Olá, pessoal! Então, como eu prometi, eu vou falar um pouco com vocês sobre esse tema tão bacana que é semelhança de triângulos, tudo bem? Vamos lá, ó, eu vou falar sobre os triângulos e suas implicações, na verdade, como a gente estuda triângulos, tá? E aí eu pergunto assim, você já parou para imaginar como seria a nossa vida sem as formas triangulares? Por que eu tô perguntando isso? Porque, gente, você tem vários triângulos que permeiam o seu cotidiano, a sua vida, e você tem vários tipos de triângulos que vocês têm que estudar. E aí, como eu falei para vocês, como é que a gente reconhece triângulos semelhantes? Da forma que eu falei para vocês no vídeo. Mas existem alguns casos de semelhança que são importantes que vocês devem entender. Primeiro, o primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. O que é o caso ângulo-ângulo? Quando aqui, se você olhar, você tiver 3 ângulos congruentes, você pode falar que os triângulos são semelhantes. Mas na verdade não precisa de 3, basta ter 2. Por exemplo, A congruente a P e B congruente a Q. Por quê? Porque automaticamente o C vai ser congruente a R, que é o terceiro ângulo, lembra? Então esse caso é o caso ângulo-ângulo. Bom, um outro caso importante é o caso lado-ângulo-lado, é o caso LAU, né? Que é o seguinte, quando você tem um ângulo central, por exemplo, B e Q, que são congruentes, ó, e os lados laterais deles são proporcionais, por isso que é lado, ângulo, lado, tudo bem? E tem que ser nessa ordem, identificou, lado proporcional ao outro, ângulo congruente ao outro e lado proporcional ao outro, você tem uma semelhança, tudo bem? Bom, um outro caso importante é o caso que eu vou mostrar para vocês, que é o lado. Qual é a emoção do caso lado? Quando os 3 lados são proporcionais aos seus correspondentes, você vai ter uma semelhança de triângulos. Dá uma olhada aqui. AB está para PQ, BC está para QR e AC está para PR. E aí você tem uma semelhança de triângulos porque eles são semelhantes pelo caso lado. Tudo bem? E aí você consegue criar algumas relações proporcionais. Por exemplo, quando você cria uma paralela, você tem os triângulos pequeno e grande semelhantes. Por quê? Porque você tem os lados proporcionais, já que os ângulos, quando você tem paralelas e transversais, são congruentes, como eu falei no exercício anterior. Tudo bem? E aí é importante você entender a relação quando você desenha uma reta paralela a uma base. Você forma sempre triângulos semelhantes. Isso é um truque que eu estou falando para vocês e que é muito bacana de vocês treinarem, tá bom? E para vocês entenderem, a gente tem uma proporção entre os lados, tanto pequeno quanto grande, pequeno quanto grande, pequeno quanto grande, tudo bem? Gente, fica aí a nossa conversa e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.